Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. Um casal da Califórnia entrou na justiça contra a empresa OpenAI. Eles afirmam que o filho adolescente de 16 anos tirou a própria vida ao ser instruído e encorajado pelo chatbot de inteligência artificial ChatGPT. O caso foi apresentado a um tribunal do estado da Califórnia. Matthew e Maria Rain afirmam que o filho Adam teve uma relação de intimidade com o ChatGPT por vários meses, entre o ano passado e o começo desse ano. Segundo o processo, na última conversa do jovem com a inteligência artificial, em 11 de abril, o chatbot ajudou o adolescente a roubar vodka dos pais e fez uma análise técnica de uma corda e confirmou que poderia ser usada para suspender uma pessoa. Adam foi encontrado morto horas depois, após usar esse método. A ação menciona a OpenAI e o diretor executivo Sam Altman e afirma que essa tragédia não foi uma falha ou um caso extremo imprevisto. De acordo com o documento, o ChatGPT estava funcionando exatamente como foi desenhado, para encorajar e validar continuamente o que quer que fosse que Adam expressasse, incluindo seus pensamentos mais nocivos e autodestrutivos. A denúncia inclui trechos de conversas em que o chatbot teria dito ao adolescente: "Você não deve sua sobrevivência a ninguém." Além disso, se ofereceu para redigir a carta de despedida do jovem. A organização americana sem fins lucrativos Common Sense Media, que realiza avaliações e classificações para mídias e tecnologia, advertiu que se uma plataforma de inteligência artificial se torna um coach de suicídio de um adolescente vulnerável, isso deveria ser um chamado à ação para todos nós. E diante disso tudo, ainda falando sobre o assunto, a União Europeia afirmou nesta semana que o seu direito soberano de regulamentar a tecnologia é inegociável. A reação aconteceu um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor novas tarifas sobre os países que, segundo ele, discriminam as empresas tecnológicas americanas. O presidente dos Estados Unidos atacou os países ou organizações que regulamentam o setor tecnológico. O republicano afirmou na plataforma Truth Social que os impostos e a legislação sobre serviços digitais, assim como as regulações sobre mercados digitais, estão projetados para discriminar ou prejudicar a tecnologia americana. Embora não a tenha mencionado diretamente, a União Europeia dispõe de um potente arsenal jurídico na área da tecnologia. O Regulamento de Mercados Digitais e o Regulamento de Serviços Digitais tratam da concorrência e da moderação de conteúdo. A Comissão Europeia refutou firmemente a acusação de que as empresas americanas sejam deliberadamente alvo de suas normas sobre tecnologia digital. A Austrália expulsou o embaixador do Irã após investigações apontarem que o país teve envolvimento em ataques antissemitas realizados em solo australiano. A República Islâmica negou as acusações e prometeu adotar medidas recíprocas. O governo da Austrália expulsou o embaixador do Irã, Ahmad Sadegh, após acusar o país de estar por trás de ataques incendiários antissemitas registrados em Melbourne e em Sydney. Desde os terríveis eventos de 7 de outubro de 2023, testemunhamos uma série de ataques antissemitas terríveis contra a comunidade judaica australiana. Deixei claro que esse tipo de incidente não tem lugar na Austrália e que eu queria que a inteligência e a polícia investigassem com prioridade. A inteligência agora reuniu informações confiáveis o suficiente para chegar à conclusão profundamente perturbadora de que o governo iraniano comandou pelo menos 2 desses ataques. Esta é a primeira vez que autoridades australianas expulsam um embaixador desde a Segunda Guerra Mundial. Não há dúvidas de que esses atos extraordinários e perigosos de agressão orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano ultrapassaram os limites. E é por isso que declaramos o embaixador do Irã na Austrália como persona non grata, assim como 3 outras autoridades iranianas, e eles terão 7 dias para deixar o país. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã negou as acusações e prometeu uma reação recíproca a qualquer medida australiana.
Basicamente, qualquer ação inadequada e injustificada no nível diplomático terá uma reação recíproca. Este desenvolvimento é novo, meus colegas estão revisando a questão para decidir como responder a isso. Mas a acusação feita é absolutamente rejeitada. A Austrália também retirou seu representante diplomático do Irã e suspendeu as atividades da embaixada em Teherã. Albanese informou que a Austrália vai trabalhar para incluir a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, na lista de organizações terroristas. Mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso seguro à água potável. Segundo o relatório da ONU, a meta do acesso universal até 2030 está longe de ser atingida. Um relatório da ONU mostrou que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável. As agências das Nações Unidas responsáveis pela saúde e pela infância calculam que no ano passado, 1 em cada 4 pessoas no mundo não teve acesso à água potável administrada de maneira segura. Além disso, mais de 100 milhões de pessoas continuavam dependentes de água superficial, que vem de rios, lagos e canais, sem um tratamento adequado. O número de países que eliminou o uso de águas superficiais para o consumo passou de 142 para 154. E no ano passado, 89 países tinham um serviço básico de fornecimento de água potável, incluindo 31 que alcançaram o acesso universal a serviços administrados. O consumo de água superficial aumentou a exposição a doenças transmitidas pela água. Além disso, a OMS e o Unicef destacam que o atraso no programa de avanços dos serviços de água, saneamento e higiene continuam lentos e insuficientes para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pelo Programa Universal da ONU até 2030. Dados da Unesco mostram que regiões de baixa renda e áreas afetadas por conflitos apresentam as maiores dificuldades. Em localidades como da África subsaariana e o sul da Ásia, mais de 40% da população não tem acesso à água potável tratada. Além disso, desde 2015, pouco mais de 960 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável no mundo. No Brasil, os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento indicam que 16% da população não tem abastecimento regular e 100 milhões de pessoas, quase metade da população, não contam com a coleta de esgoto adequada. A seca na Europa e na bacia do Mediterrâneo bateu recorde no início de agosto, com mais da metade dos solos afetados. Um nível tão alto nunca foi registrado para o período de 1º a 10 de agosto, desde o início das observações em 2012. A partir de meados de abril, aproximadamente metade desta área é afetada pela seca, um episódio que supera em gravidade a forte seca do verão de 2022. O indicador de seca do Observatório do Programa Europeu Copérnicos, elaborado a partir de observações por satélite, combina o nível de precipitações, a umidade do solo e o estado da vegetação. A análise é dividida em 3 níveis de seca: vigilância, aviso e alerta. No início de agosto, 7,8% da Europa e da área do Mediterrâneo se encontravam em estado de alerta, o nível mais grave, 38,7% em aviso e 4,9% em vigilância. O Cáucaso e o norte dos Balcãs são as regiões mais afetadas. Em julho e agosto, esta parte da Europa sofreu ondas de calor que favoreceram múltiplos incêndios florestais, alguns mortais. Espanha, Portugal e Itália, também atingidos por violentos incêndios no início do mês, sofrem atualmente com a seca apenas de forma localizada. Reino Unido com 69,5% e França com 63%, tem uma proporção muito maior do território considerada afetada pelo Observatório Europeu da Seca. E ainda falando sobre o clima, os ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe se uniram na última semana para fortalecer as fontes de financiamento para enfrentar a crise climática na região. O acordo aconteceu pouco antes da COP30 no Brasil. Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe concordaram em fortalecer as fontes de financiamento para enfrentar a crise climática da região antes da COP30, que será realizada em novembro no Brasil.
Nossos países têm soluções, têm exemplos, têm evidentemente grandes desafios, mas é isso que temos que trazer para a COP30. Queremos que seja uma COP de soluções. A reunião na Cidade do México buscou lançar as bases para uma narrativa regional para enfrentar o aquecimento global e fortalecer a liderança da América Latina. Na América Latina e no Caribe, estamos unidos com grande determinação para avançar em direção a uma transição justa, ordenada e equitativa, que não deixe ninguém para trás. Uma transição que respeite nossas realidades nacionais, nossa soberania, autodeterminação e que, ao mesmo tempo, exija a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos. O México propôs a criação de um fundo regional para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, que já existe em nível global para ajudar os países vulneráveis a lidar com os estragos causados pelas mudanças climáticas, cuja criação foi acordada na COP28. A necessidade de aumento do financiamento se deve à vulnerabilidade da América Latina à crise climática. A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México lembrou que a região gera pouco mais de 11% das emissões poluentes globais, mas 74% dos países que a compõem já vivenciaram fenômenos climáticos recorrentes. Uma equipe do Nepal com operadores de drones recolheu 300 quilos de lixo do Everest, o pico mais alto do mundo, durante a temporada de escalada da primavera, de abril ao início de junho. Uma equipe de operadores de drones se juntou a escaladores e guias no acampamento base do Everest. Com aparelhos de alta resistência, a missão da empresa nepalesa era ajudar a remover a sujeira do pico mais alto do mundo. Toneladas de lixo renderam ao outrora imaculado Everest o apelido sombrio de a lixeira mais alta do mundo. 2 drones DJI FC-30 de grande capacidade foram levados ao acampamento 1, a 6.065 metros de altitude. De lá, transportaram 300 quilos de lixo durante a temporada de escalada da primavera, que geralmente dura de abril ao início de junho. Não é só em guerras que os drones são usados. Eles também são utilizados para salvar vidas e proteger o meio ambiente. Por isso, precisamos encarar a tecnologia de drones como um futuro, tanto do ponto de vista climático e ambiental, quanto do ponto de vista humanitário. Isso vai mudar a situação. Os potentes drones custam $20 mil cada, cerca de R$108 mil. A tecnologia se mostrou muito mais eficiente, econômica e segura do que os métodos anteriores. Em apenas 10 minutos, um drone pode transportar tanto lixo quanto 10 pessoas levariam 6 horas. Isso sem falar em como o trabalho ficou mais leve. As pessoas da equipe de reparos ficaram muito felizes porque agora não precisam mais de escadas, cilindros de oxigênio e cordas para consertar a rota. Eles podem simplesmente ir sozinhos e o drone vai carregar as escadas ou o oxigênio e as cordas para eles. Isso também economiza muito tempo e energia. No próximo mês, a Airlift Technology vai levar os drones para o Monte Manaslu, no Himalaia nepalês, o 8º pico mais alto do mundo. Após a reabertura do Rio Sena nas Olimpíadas de Paris, quase 100 mil pessoas aproveitaram para nadar durante o verão. E com sucesso de público, a prefeitura da capital francesa confirmou que vai prorrogar em setembro a abertura de 2 dos 3 locais de banho. Não é bem a Côte d'Azur, mas Paris tem uma praia para chamar de sua e o sucesso tem sido grande por lá. A prefeitura da Cidade Luz anunciou que quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena em Paris durante o verão. Também confirmou que vai prorrogar em setembro a abertura de 2 dos 3 locais de banho. Nadar no Sena é resultado de uma melhoria na qualidade da água e, portanto, de um impacto ambiental muito benéfico que observamos ao longo de vários anos. Isso foi acelerado especialmente desde 2024 dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foram verdadeiramente o catalisador para o retorno do banho. O mergulho no Sena estava proibido desde 1923, e neste verão foi aberto ao público no dia 5 de julho, inicialmente até 31 de agosto. A liberação do Sena para a natação é vista como um legado fundamental das Olimpíadas de Paris 2024, quando nadadores e triatletas competiram em suas águas, que foram limpas para o evento.
Antes dos Jogos Olímpicos, as autoridades gastaram aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de euros para melhorar a qualidade da água do rio que cruza a Cidade Luz. É uma notícia para nos encher de esperança. Um exemplar de uma tartaruga em risco de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico da cidade de Guadalajara, no oeste do México. É a primeira reprodução desta espécie sob cuidados profissionais. Um filhote de tartaruga em perigo de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico de Guadalajara, no oeste do México. Trata-se da Casquito de Vallarta, que atinge um tamanho máximo de 10 centímetros. Esse é o primeiro registro de reprodução da espécie sob cuidados profissionais, um marco importante para a conservação. Há muito pouca informação sobre esta espécie, pois foi descoberta recentemente, e não há estudos científicos que nos digam como manter esses animais tanto na vida selvagem quanto sob cuidados profissionais. Por isso estamos inovando. O diretor do Zoológico de Guadalajara, Luiz Soto, explicou que o nascimento foi possível graças ao apoio de várias organizações que procuraram a instituição para ajudar a espécie, da qual se acreditava haver apenas cerca de 300 exemplares. O zoológico recebeu um grupo de tartarugas que inicialmente foram apreendidas pelas autoridades para a reprodução. Nós recebemos a pedido das autoridades ambientais e iniciamos um programa de conservação como outros que já temos no zoológico. Esta tartaruga vive nos pântanos do rio Ameca, um afluente que divide os estados de Nayarit e Jalisco no oeste do país. Nessa zona estão localizadas Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta, dois importantes destinos turísticos do México. Por isso, parte do habitat da tartaruga foi perdido. O réptil também sofre com tráfico ilegal. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.